Mas até ao final deste ano, e depois no próximo ano, já estou a pensar num novo tema base. Então, o tema deste ano é cristianismo relacional. Toda a questão que envolve relacionamentos. Cristianismo é, acima de tudo, o meu relacionamento com Deus. Jesus veio até mim para abrir um caminho para eu ter acesso ao Pai e para a partir daí termos relacionamento. Todos os dias. É verdade que relacionamento não quer dizer que tenha que estar sempre a falar. Os relacionamentos é muito mais do que palavras. Mas relacionamento é presença. É ligação, é senso, é amor. Ok? Então, relacionamento com Deus. E por isso, quando nós amamos e temos esse relacionamento, gostamos de conversar com quem nós amamos e que temos relacionamento. E entra a oração e entra uma série de outras questões. Entra também a leitura e a reflexão da palavra de Deus. Porque é a revelação básica do coração de Deus para a nossa vida. Então aí meditarmos na palavra, lemos versículos, tentarmos conhecer aquilo que Deus também nos está a dizer e nos diz. E claro que o Espírito Santo que está em nós, Ele nos ajuda a compreender e às vezes também fala outras coisas para além daquelas que estão na palavra de Deus, porque a revelação de Deus não terminou nas Escrituras. Já estarmos a limitar Deus. Deus é muito mais do que as Escrituras que nos foram deixadas escritas. Ele é muito mais. Mas elas são a base para todo o entendimento, e Deus jamais irá dizer alguma coisa nova que contrarie aquilo que já foi escrito, porque Deus jamais fará isto. Relacionamento. Relacionamento connosco próprios, a forma como nos amamos, como nos aceitamos, como nos entendemos e como gerimos quem somos. Jesus não veio para aniquilar a nossa personalidade, Jesus não veio para nos anular, pelo contrário, Ele veio para nos libertar de todas aquelas coisas que foram colocadas sobre nós e não fazem parte de quem nós somos, para nos curar, nos libertar, nos edificar, para finalmente, debaixo da sua graça, podermos ser quem somos na verdade. Porque só sendo quem somos, conseguimos ser livres e conseguimos ser alegres e felizes. E por último, fruto destas duas primeiras, nós temos o relacionamento com os outros. E temos falado muito sobre o relacionamento, e é verdade que a palavra de Deus nos dá tantos princípios de como nos devemos relacionar uns com os outros. Mas esse relacionamento não pode ser fruto apenas de uma palavra que eu leio e diz assim, tenho que fazer isto. Então eu não tenho que perdoar os outros. Mas se eu amo, se eu tenho um bom relacionamento com Deus e tenho um bom relacionamento comigo mesmo, eu entendo o princípio, a importância e eu próprio tenho desejo. Liberto naturalmente perdão. Eu não sou obrigado a edificar os outros, mas quando eu estou bem, eu edifico os outros. Eu encorajo os outros. Quando eu admoesto, quando eu exorto, usando as expressões bíblicas, eu faço sempre em amor. Porque a palavra de Deus diz para nós falarmos a verdade em amor. Ou seja, é o amor a nossa motivação e é num patamar de amor que nós falamos com as pessoas. Claro que às vezes temos temperamentos e às vezes aquilo que é dito com amor sai como se a pessoa tivesse com uma caçadeira de canos cerrados. E aí a gente tem que trabalhar essas questões. Semana passada nós falámos acerca do facto de que nas nossas relações nos deparamos com pessoas difíceis de ajudar. Foi isso que falámos a semana passada. Já se lembram? Tu precisas de ajuda. Certo? Porque apesar de termos sido chamados para relacionamento, por vezes é difícil nos relacionarmos com algumas pessoas. Ou não? Sou só eu. Então a palavra de Deus nos dá alguns exemplos acerca do facto de como é que nós podemos e devemos lidar com essas pessoas mais difíceis. E percebermos isto, que há pessoas que nós não conseguimos ajudar. Outras poderão. Se calhar nós não conseguimos ajudar. Muitas vezes a semente que nós plantamos na vida das pessoas não dá fruto. E deixem-me dizer, a qualidade da semente não transforma a qualidade do terreno. Apenas a revela. Certo? Apenas a revela. A semente é boa, às vezes nós temos sementes boas de amor, de paz, paciência, de encorajamento e tal, mas aquilo não dá fruto. E não dá fruto não é por causa da qualidade da semente, é por causa do terreno onde está a ser semeado. Então, às vezes, eu também me sinto impossibilitado ou incapacitado de ajudar determinadas pessoas. Então aí, eu confio que Deus irá levantar outra pessoa que se calhar tenha acesso a esse coração que eu não consegui ter. E para mim está-se bem, eu não tenho que ter acesso a todas as pessoas, eu não tenho que ajudar todo mundo, senão já estava morto. Não aguentava.
Mas Deus levanta pessoas diferentes, em momentos diferentes, em situações diferentes, e por vezes leva as pessoas em determinados processos para as quebrantar por dentro, para que elas estejam preparadas para serem ajudadas. Porque há pessoas que não se deixam ajudar. E falámos a semana passada acerca do facto de que nós nunca poderemos ajudar alguém que recusa reconhecer que tem um problema. Se uma pessoa se a pessoa não reconhece que tem um problema, a pessoa também não reconhece que tem uma necessidade de ser ajudada. Certo? E nós falámos aqui acerca do exemplo de Jesus, que disse que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ou seja, vocês precisam, vocês têm necessidades, vocês têm problemas que precisam. E ninguém vem a Jesus. Aliás, eu poderia dizer que se calhar 80% dos cristãos em todo o mundo, eles hoje são cristãos porque vieram em momentos de sofrimento, de dor, de necessidade, à procura de Jesus. Porque os problemas, o reconhecimento de um problema leva as pessoas a abrir o coração e a procurar ajuda. Até os mais renitentes, os mais orgulhosos, os mais duros de coração, chegam às vezes a determinado patamar que finalmente decidem ir pedir ajuda de alguma coisa, seja qual for a área. Porque alguém para ser ajudado tem em primeiro lugar, reconhecer que tem uma necessidade. E temos aquela história de Zaqueu. Zaqueu tinha... Zaqueu que era do norte. Zaqueu que era um homem pequeno, mas era um homem grande na sua má reputação. Toda a gente o conhecia. Mas Zaqueu fez uma coisa, ele reconheceu que tinha um problema. E diz que ele subiu acima de uma árvore. E esse facto fez atrair o coração de Jesus para ele. Diz que Jesus vinha com a multidão toda atrás e de repente viu um homem ali em cima da árvore. E eu pergunto se não haveria outros homens noutras árvores, porque a multidão era tão grande e à semelhança do que acontece em Portugal quando há um acidente, jogos de bola, não sei o quê, a malta pendura-se nos candeeiros e nas varandas e tudo em cima para poder ver o que é que está ali a acontecer. Então se calhar haveria mais homens nas árvores, não é? Porque a ideia que nós temos da palavra de Deus é que Jesus ia com aquela multidão e de repente, o que é que está ali um gajo em cima da árvore a fazer? Era o único homem que estava lá. Eu acredito que havia mais árvores e mais pessoas. Mas Zaqueu atraiu a atenção de Deus, de Jesus. E Jesus disse, Zaqueu, desce depressa porque hoje convém-me ir à tua casa. E Jesus não estava a fazer só jantar. Jesus estava-se a fazer ao facto de que Zaqueu estava ali à procura de algo, porque ele reconheceu que tinha uma dificuldade, uma necessidade. Amém? E em todas as áreas, seja nos casamentos, seja nos relacionamentos de amizade, seja nos relacionamentos no geral, nós nunca conseguiremos, e nós também nunca seremos ajudados, se não reconhecemos em primeiro lugar que temos uma necessidade, um problema para resolver. Jesus veio para as pessoas que têm a capacidade de reconhecer que têm um problema. Porque quem não reconhece também não consegue entender Jesus. Há pessoas que dizem, mas eu preciso de Jesus para quê na minha vida? Alguns até dizem, eu não tenho problemas de dinheiro, não estou doente, a minha vida até me corre bem, tudo corre às mil maravilhas, eu preciso de Jesus para quê? Isso é religião, isso é para os fracos, é para os... Sim, está bem, amiga, para os totós, é verdade. Sabe porquê? Porque eles ainda não entenderam. Por isso é que às vezes Jesus disse numa palavra, tu que estás nu, ou tu que pensas que não sei o quê, na verdade estás nu. E o simples facto de achar que não precisamos de nada já é o facto, já só por si é um sintoma de que precisamos de alguma coisa. Em segundo lugar, nós não podemos ajudar alguém que acredita que nós é que somos o seu problema. Certo? Então eu venho aqui ter com a irmã Isabel. Não é? Aquele vício escondido dos charutos cubanos. Não é? E eu chego ao pé dela e tento ajudá-la. Mas ela, por alguma razão, não está bem comigo. E ela recusa a minha ajuda porque ela acha que eu é que sou o problema dela, não é o charuto. E quantas vezes nos casamentos isso não acontece e nos relacionamentos? Num casal, como é que um cônjuge ajuda o outro se o outro acha que o cônjuge é que é o problema? Não vale a pena, às vezes, e aí a necessidade às vezes de introduzir um terceiro elemento para nos ajudar. Nos relacionamentos de amizade, na igreja, em todas as situações, não é? Nós nunca conseguiremos ajudar ninguém se a pessoa acha que nós é que somos o problema dela. Se eu tento ajudar a pessoa a crescer, a encontrar perdão, sei lá, ou até a restaurar um relacionamento, mas a outra pessoa continua a achar que eu é que sou o seu problema, então não há forma da gente ajudar a pessoa. Sabe que para muitas pessoas Jesus é um problema para eles.
Porque alguns até dizem, se Jesus fosse realmente amor, não havia sofrimento na terra, aquelas coisas todas. A culpa é de Jesus. A culpa é dele. Ele é que é o problema. Porque se realmente, afinal de contas, não sei o que, não sei o que mais. Nós já conhecemos todas essas histórias. Estevão, nós não falámos disso a semana passada, Estevão foi o primeiro mártir da história da igreja. Alguém que, cheio do Espírito Santo, naquele momento foi apedrejado. E foi apedrejado porquê? Porque as pessoas achavam que Estevão é que era o problema. E Estevão era uma voz de Deus, uma voz sobrenatural naquele tempo. Então, quando alguém não está de acordo connosco, certo? Não está de acordo, por exemplo, com os meus objetivos, e nas lideranças isso acontece, então também vai estar em total desacordo com as minhas decisões. Isto acontece nos casamentos, nos relacionamentos, certo? Quando duas pessoas têm objetivos diferentes, então nós também não somos capazes de perceber e respeitar e entramos em desacordo com o facto de que as suas decisões têm como base os seus objetivos. E quando isso acontece, muitas vezes levam os relacionamentos à deslealdade. Em terceiro lugar, nós não podemos ajudar alguém que recusa buscar ajuda. Porque há pessoas que até reconhecem que têm um problema, mas recusam em buscar ajuda. E a semana passada falámos e demos o exemplo dos 2 ladrões na cruz, à volta de Jesus. Aqueles 2 homens estavam lá porque cometeram crimes. E segundo a lei judaica, quem morria na cruz, porque havia outras formas de morte, mas quem morria na cruz era quem era considerado maldito. Para a desgraça. E quando eles eram pendurados, e eles os 2 isso aconteceu, foi-lhes partida as pernas. Mas Jesus, ele estava na cruz como maldito por causa das nossas maldições, não por causa das dele. E naquele momento auge, e Jesus agora é uma parte, porque no outro dia falámos sobre isso e mencionei também, a Jesus não lhe foi partidas as pernas, tinha sido profetizado em Salmos. Porquê? Porque o partir das pernas era um hábito dos pastores de Israel, em que quando havia ovelhas ou gado rebelde que tendiam constantemente a fugir às instruções do seu pastor e fugiam do rebanho, ao fim de algum tempo os pastores optavam por lhes partir as pernas de trás para que eles não fugissem. A Jesus não lhes foi partido nenhum osso. Ninguém lhes partiu as pernas. Sabe porquê? Porque Jesus não era rebelde. E Jesus não merecia estar na cruz. Ele esteve lá por causa de nós. Mas naquele momento de auge, de sofrimento e tudo mais, estão 2 homens. E os 2 homens têm diálogos completamente diferentes. Um vira-se para Jesus e faz lembrar este. Nós não conseguimos ajudar alguém se o outro acha que nós somos o problema dele. Se tu então não és o Messias, o rei de Israel, então não és o não sei quantos, então vê lá, olha, desce da cruz e tira-nos também nós daqui. Tira-nos a nós daqui. Portanto, tu afinal és um problema, não és uma solução. Mas o outro homem que estava do outro lado olhou para Jesus, e olhou para Jesus, não, olhou para o outro, só o seu adorável criatura. Ele está aqui de forma inocente, mas nós estamos aqui porque merecemos. Nós colhemos aquilo que nós semeamos. Nós estamos aqui por direito legítimo, mas ele não. E ele vira-se para Jesus e diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus tornou-se solução para aquele que reconheceu que Jesus não era um problema, mas era uma solução. E buscou ajuda. Deixe-me dizer, não há limite do nosso sofrimento ou das nossas circunstâncias em que nós não possamos abrir a nossa boca, clamar a Deus e Ele intervém em nós. Então foi um momento auge. Jesus estava no auge do seu sacrifício. Ele não estava ali pelo pecado dele próprio, mas pelo pecado da humanidade toda. Ele estava ali no momento em que se sentiu separado do Pai. Ele estava ali no momento em sofrimento físico atroz. Mas ainda assim Jesus foi solução e foi pão para aquele homem. Porquê? Porque ele decidiu, ainda naquele último minuto, no limiar da sua vida, pedir ajuda a Jesus. Não encontrou ajuda para descer da cruz, porque também Jesus não iria fazê-lo, mas encontrou ajuda para a sua eternidade. E é importante nós percebemos isso, que às vezes nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, nós não podemos ajudar alguém que se recusa a buscar ajuda. Às vezes nós nem sabemos que as pessoas têm dificuldades e lutas, a gente não pode socorrer. E depois há a questão da atitude, falámos também isso a semana passada. 2 homens vão ao templo, 2 homens vão orar, 2 homens vão
ao mesmo tempo, e diz a palavra de Deus que foi um fariseu e um publicano, fariseu cheio de orgulho, de arrogância, e foi dizer a Jesus, Jesus, Deus, pá, eu sou o maior. Faço tudo, cumpro tudo, sou uma perfeição. Lá está. Tão cego que não reconhecia que tinha um problema. Se não reconhece que tem um problema, não precisa de buscar ajuda. Certo? Se não precisa buscar ajuda, não é ajudado. E diz que ele acabou as suas orações. Aquilo não foi orações, aquilo foi um autoelogio. Ele não foi dar louvores a Deus, ele foi dar louvor a ele próprio. E a Deus, eventualmente, por ter criado tal maravilhosa criatura. E por sua vez, depois foi um publicano, um homem de origem mais humilde, e diz que entrou no templo, e diz que foi orar, e diz que ele nem conseguia levantar os seus olhos. E ele apenas dizia, Deus, tem misericórdia de mim. Eu tenho problemas, eu preciso da tua ajuda. E diz as Escrituras que esse homem saiu justificado, ou seja, saiu com a sua situação resolvida. Nem Deus pode ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Ai, mas Deus é amor. Oh, gente, Deus é amor, mas Deus não é totó. Deus criou-nos com decisão, com capacidade, com opções de vida. Nós temos uma cabeça para pensar. E há uma vontade nossa. A nossa vontade precisa de entrar em acordo com Deus. Certo? E Deus, Ele ama-nos. E Ele até vai fazer e tem feito tanta coisa para nos atrair assim. E mesmo assim, há pessoas que temem não ir e não reconhecer. E às vezes até na nossa caminhada cristã nós já passamos por situações dessas. Em que resistimos em reconhecer. Certo? Quarto, não podemos ajudar alguém que se recusa a escutar aquilo que nós temos para dizer. Deus, na sua palavra, está cheia de frases em que diz, escuta, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Escuta o meu coração, escuta as minhas palavras. Ouve aquilo que eu te estou a dizer. As minhas palavras são espírito e vida. Elas são caminho para ti. Ouve o que eu te estou a dizer. E não é ouvir de som, é ouvir do coração, é dar crédito e dizer assim, ok, esta é a tua palavra, eu vou pegar nisto e eu vou pôr em prática. Porque se é certo que eu reconheço um problema e é certo que eu peço ajuda a Deus, às vezes a sua ajuda vem na forma de uma instrução. Vai por aqui, não vais por ali. Come isto, não comas aquilo. Bebe, mas não te encharques. Certo? Não é? Faz isto, faz aquilo. E a palavra de Deus, mais do que regras ou de lei, são instruções de um coração de um pai que deseja o melhor para a nossa vida aqui na terra e para a nossa alma. Então, eu até posso reconhecer que tenho um problema, eu até posso chegar a Deus e dizer, Deus, ajuda-me, e Deus depois ajuda-me e diz, ok, então faz isto. E a gente sai dali e não faz nada do que nos foi dito. Porque não escutamos. Jesus fala uma situação do mancebo rico. O mancebo rico foi um jovem cheio de propriedades, né? Um homem próspero, e ele chega-se ao pé de Jesus e diz assim, Jesus, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Correto? E ele estava à procura. Ele reconhecia que lhe faltava qualquer coisa. Havia ali uma fragilidade, uma limitação. Ele reconhece sem um problema. E ele foi pedir ajuda. Ele foi ter com o mestre. Mestre, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, que é de olho vivo, do bairro da Boa Vista em Olhão, sabendo o que é que se passava, disse, olha, vai, cumpres a lei, honra os teus pais, cumpres tudo. Porque Jesus já sabia o que é que ele ia dizer. Porque Jesus queria que ele percebesse o processo para lá entender e percebeu o que é que lhe faltava. E ele disse, Senhor, mas isso já eu tenho feito toda a minha vida. Ok? Então uma coisa te falta. E falta porque esse era o problema dele. Deus não tem problema em que a gente tenha dinheiro no banco e tenhamos propriedades. Quando isso não é o nosso Senhor. Quando isso não domina a nossa vida. E Jesus disse àquele homem, olha, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e depois segue-me. Ou seja, ele reconhece que tem um problema, ele pede ajuda a Jesus, Jesus fala-lhe aquilo que ele tem que fazer e ele não escutou. Diz, doutor, isto está muito mal, vai-me aqui. Então, mas você fez aquilo que eu lhe disse para fazer na última consulta? Não. Mas tomou um medicamento? Não. Mas mudou alguma coisa? Não. Então vem aqui outra vez para quê? Porque
Nós precisamos, e na minha vida particular, e eu penso que na vossa também, às vezes com os filhos, com amigos, com familiares, há pessoas que até vêm ter connosco, abrem o seu coração, dizem aquilo que vai na sua vida, e a gente tem uma palavra de encorajamento, há uma palavra de Deus específica, e depois fica tudo na mesma. Porque não se faz, porque não se dá seguimento, não se escutou. E a palavra de Deus está cheia de exortações para nós escutarmos as suas palavras e escutarmos as suas instruções, escutarmos aquilo que Ele tem para nós fazermos. Então, precisamos de reconhecer, ou só podemos ajudar alguém que reconhece que tem um problema, que acha que nós não somos um problema, por isso temos acesso às pessoas, alguém que busca ajuda e alguém que depois escuta aquilo que é dito, fruto dessa ajuda. E falámos um outro ponto. Falámos acerca de nós nunca conseguiremos ajudar alguém que desrespeita a autoridade que está na nossa vida. Como pai, eu nunca conseguirei ajudar os meus filhos se eles não respeitarem a autoridade que está na minha vida. E quando eu falo da autoridade, estou a falar da autoridade enquanto cabeça, enquanto protetor, enquanto pai, enquanto cuidador, não é enquanto carrasco, não é enquanto aqui sou eu que posso e mando. Não é? Isso não é autoridade. Isso é autoritarismo, que é o culto da autoridade, que é uma coisa completamente diferente. Ser pai, ser cuidador, temos o exemplo em Deus. Deus alguma vez vos forçou a fazer alguma coisa? Vos obrigou a alguma coisa? Ele usou de forças e de violências para vos levar a fazer alguma coisa? Não. Por isso é que hoje estamos aqui a falar da opção do coração das pessoas em decidirem fazer alguma coisa. Porque Deus, apesar de ser autoridade, mas Ele respeita também a nossa autoridade e a nossa individualidade e a nossa resposta e a nossa vontade. Então, por isso é que também quando oramos pelas pessoas precisamos de perceber isto. O facto de eu orar pela irmã Isabel para que ela deixe de fumar charutos, se ela não quiser, nem Deus consegue tirar os charutos. Certo? Deus vai convencendo e pode tocar. E ao orar por ela, a oração não é um exercício de manipulação nem de controle na vida das pessoas. Há pessoas que usam a oração como feitiçaria espiritual. Deixem-me dizer isto. Isto é muito importante. A gente pensa que a oração é uma fórmula mágica que a gente diz e isso vai fazer Deus manipular a pessoa e obrigá-la a tomar decisões que ela não quer. Não, Deus responde à oração no sentido de insistir, de dar oportunidades, de falar ao coração, de usar pessoas, mas em última análise é aquilo que a pessoa decidir fazer. E nós precisamos disso quando percebemos que na ajuda que temos uns aos outros e naquilo que podemos encorajar uns aos outros, esse é o limite. E quando nós ajudamos alguém, se é importante perceber que o outro não me vê a mim como problema, mas é importante que o outro me veja a mim como uma autoridade para falar, porque se alguém vem ter a falar comigo ou falar com vocês, a desabafar e a contar um problema, está-te a constituir alguém que tem acesso para dizer alguma coisa de importante à tua vida. Se é útil ou não, aí já é outra questão, certo? Então a questão da autoridade, e aqui não vou falar muito sobre isso. Sexto, e os últimos 3 pontos. Não podemos ajudar alguém que não aceita a palavra de Deus como padrão da verdade. E quando eu digo aceitar a palavra de Deus como padrão da verdade, não quer dizer que quando nós falamos com as pessoas temos que lhes estar a injetar versículos bíblicos. E temos que estar a pegar numa Bíblia, compramos aquelas grandes, que é para espancar a pessoa com a Bíblia, não é? Porque não deixa marca, mas faz mal. Certo? Não se trata disso. Agora também deixe-me dizer, nós não conseguimos... Agora vou acrescentar aqui um apêndice, uma linha. Nós não conseguimos ajudar ninguém se a palavra de Deus não for o padrão da verdade da minha vida, para que ela possa ser o padrão da verdade na vida do outro. Porque isto estar como papagaio para lá papel para dar ao ninho e a dizer coisas que nós não vivemos, então mais vale estar calado. Se eu não tenho, se a palavra de Deus para mim não é uma autoridade, então mais vale dizer à pessoa, olha, como a canja. Faz bem. Né? Dá para todas as situações, como a canja, certo? Aquilo que eu digo às pessoas é porque às vezes a gente não percebe que quando ajudamos pessoas, seja a nível da família, do trabalho, dos amizades, da igreja, nós estamos a lidar com questões espirituais.
E se nós queremos que as pessoas sejam ajudadas, eu até posso nem dizer está escrito no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, eu não preciso dizer isso. A pessoa até pode nem perceber que eu estou a mencionar os princípios da palavra de Deus. Mas, claro, e aqui estamos a falar agora num contexto de gente cristã, porque se eu estiver a falar com um ateu, eu não vou estar ali a defender a autoridade da palavra de Deus. Mas aí eu estou a falar na autoridade da palavra de Deus. Deixem-me dizer que a autoridade espiritual que todos nós temos e recebemos da parte de Deus foi isto. Há uma autoridade que Deus nos deu em termos posicionais. Em Cristo Jesus, todos nós temos autoridade. Toda a gente aqui nesta sala, estamos em Cristo Jesus, temos uma autoridade em nome de Jesus. Falámos isso há umas semanas atrás. Temos o poder do sangue de Jesus que em nós nos justifica, nos limpa, nos continua a purificar e diz que faz com que nós andemos em luz e tenhamos comunhão uns com os outros. Mas essa é a autoridade posicional. Mas depois há a autoridade exousia, que é a palavra no grego, que é o direito de usar a autoridade. Ou seja, Deus colocou-me até numa posição de autoridade. Mas se eu estiver a viver contra os princípios, a minha autoridade fica limitada. Vou dar um exemplo. Em determinadas alturas, vou dar este exemplo, já falei aqui. Houve uma altura que houve uns demónios que se manifestaram lá num homem muito atramado. E uns marmanjos que andavam atrás de Paulo, viram que Paulo expulsava os demónios em nome de Jesus e libertava as pessoas. E eles pensaram, epá, isto é muito fixe. Isto é capaz de dar, isto é funcionar. Então, e eles eram um grupo. E tentaram expulsar o demónio daquele homem. Então o que é que eles disseram? Em nome de Jesus de Paulo, não é o nosso, é o Jesus que é do Paulo. Né? Sabe o que é que aconteceu? Aquele demónio virou-se contra eles, o gajo desbaratou, deu uma insight de areia, diz que saíram dali quase todos despidos e todos rotos. Porquê? Ali neste caso juntam as duas coisas. Não só não tinham autoridade porque não estavam em Deus, como em segundo lugar, não tinham o direito de usar essa autoridade. Então deixe-me dizer que quando nós quando nós abrimos a boca para falar alguma coisa à vida de alguém, é bom que aquilo que a gente diga seja fruto da autoridade posicional e fruto da autoridade da prática. Eu vivo isto, por isso eu posso dizer. E se não o disser dessa maneira, no mínimo eu posso dizer, olha, eu sei que se calhar, e já disse isso às vezes a algumas pessoas, olha, eu não sei se sou o melhor exemplo nesta área. Mas eu posso dizer o que é que a Bíblia diz acerca disso. Esta é a verdade, este é o princípio. Mas eu não estou aqui a constituir como alguém que tem a moral, não é? Porque às vezes a única moral que eu vejo aí é a moral do Facebook. Isso toda a gente tem muito moral. Agora, a moral, o que é a moral? E não, eu pratico isto, eu vivo isto. Eu já consegui nesta área eu não consigo, mas eu sei o que é lá o princípio, eu estou-me a esforçar, eu vou trabalhar e tal. Não é? Mas percebe? Nós precisamos de entender isso. Então eu preciso de reconhecer em mim mesmo a autoridade da palavra de Deus como padrão da verdade e, por sua vez, em última análise, a outra pessoa também. Porque se é para ter o resultado da ajuda, precisa de reconhecer também. Porque nós não falamos em nosso nome, falamos em nome de Jesus. A nova era, que é um conceito muito cósmico, muito aberto, a nível do esotérico e do misticismo, ensina que a experiência é que é o padrão da verdade. Ou seja, mede-se a verdade pela experiência que se tem. E isto é precisamente o oposto daquilo que a palavra de Deus diz. A verdade é a palavra. E a minha experiência é que tem que ser medida de acordo com a palavra revelada. A minha verdade não é a minha experiência. Também é no sentido de dizer, esta é a minha realidade, é isto que eu estou, é até onde eu consegui ir, isto é o que eu consigo fazer. Mas não é a verdade. Não é assim? Esta semana partilhei no Facebook, lá está, no mural, um vídeo de umas conferências que existem nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, sobre que é o TEDx, em que vários oradores vêm falar sobre determinados assuntos. E aquilo mexeu com todas as fibras do meu ser, porque vários académicos, entre elas a pessoa que estava a falar, a defender que a pedofilia é uma questão de orientação sexual. Eu orientava-lhes assim, coisa. Eu pedia assim 5 minutos de intervalo ao Senhor, fechei os olhos, Deus.
Embrulhava assim um pauzinho em folhas da Bíblia, que era para dar um ar espiritual à coisa. Mas sabe, a vontade que eu tenho de dizer é assim, só pode dizer uma coisa dessas até o momento em que um filho deles passar por isto. Mas vejam a questão. A questão é assim, o que é que está por trás disto tudo? À semelhança do movimento gay, à semelhança da pedofilia e outros. E agora estava a tentar lembrar de um outro nome, mas coisas. Existe uma agenda global, muito bem esquematizada e muito bem pensada, em tentar enfiar isto pelos olhos adentro, obrigar a sociedade a engolir estas verdades. Mas estas verdades, porque é a minha experiência. Se é a minha experiência, eu todos os dias me encharco com 5 litros de vinho. Portanto, a partir de agora, essa é que é a verdade. Porque é a minha experiência. Ou seja, a verdade encaixa-se com a minha experiência. Eu tenho uma vida debochada. Então, a verdade é isto, porque é a minha experiência. A minha experiência é que dita a verdade. Mentira. A verdade é que deve ditar a nossa experiência. Se a nossa experiência não está de acordo com a palavra de Deus, então eu tenho que submeter a minha experiência, a minha maneira de viver e os meus conceitos, os meus argumentos e as minhas fortalezas espirituais interiores àquilo que a palavra de Deus diz. E só assim nós encontramos saúde, paz e segurança nos nossos corações. E eu acho que vou começar a acelerar um bocadinho. Não estou a dizer agora. Mas vamos começar a falar de alguns temas fraturantes e alguns temas manhosos. Porque os nossos filhos estão a papar isto nas escolas, os nossos filhos estão a levar com isto na net e tudo é normal. E deixem-me dizer que eu ouvi um pedófilo há uns anos atrás dizer isto é uma questão de tempo. Porque ao princípio, com a homossexualidade também havia perseguição e tudo, e agora tudo é aceitável. Portanto, é uma questão de tempo, até a pedofilia. A gente sabe que no mundo do Islão isso acontece. Mas eu, Luís Miguel, tenho uma posição a tomar sobre isso. Gosto de quem gostar, quem não gostar, temos pena. Como a canja. Se não tarda nada, estão a pedir aos pastores para casar pessoas com animais. Que já os há. Não estou a dizer que já há pastores a casar pessoas com animais. Mas já há pessoas que defendem isto. Meus irmãos, quando se ultrapassa determinados limites, ninguém depois mais consegue parar o comboio. Alguém tem que parar o comboio. E é a igreja nesta terra que tem que ser sal e que tem que ser luz e tem que meter a boca no trombone. E eu passei-me dos carretos esta semana porque faço um poste com abertura e gente aqui da Lausanne que não são cristãos a intervir no diálogo e depois vejo todo aquele evangeliquez de gente a falar da segunda vinda de Jesus e do pecado e da desgraça e do não sei o que, não sei o que mais. E eu fiquei para morrer que esta gente nem consegue atualizar a sua linguagem, muito menos ter uma palavra coerente para dizer alguma coisa. Nem tudo se resolve com oração, minha gente. E a oração é o conjunto de duas palavras, oratória e ação. Eu acredito na oração como relacionamento com Deus, conversar, esse é um ponto. Mas a oratória também é meter a boca no trombone e dizer aquilo que tem que ser dito de sua justiça, contra as trapalhadas que estão a acontecer. Porque os outros não param de falar e a gente apenas come. E a gente tem que se levantar com estas coisas. E depois da oratória é passar à ação. Orar sim, a força da oração é fulcral e essencial na mudança das coisas desta terra. Mas não esperem só que eu fique calado em oração, eu vou meter a boca no trombone e vou dizer o que tenho a dizer. Caramba. Já não tenho tempo para religiosidades e posturas pseudo-espirituais que não são mais nem menos do que a alienação de alguém que não quer dar a cara para lutar sobre determinados princípios. É o que eu digo, é até o momento em que lhe é tocado na pele. Percebe? É até o momento em que lhe é tocado na pele. Porque quando tocar na pele deles, da família deles, de alguém que eles amam, eu quero ver qual é a posição deles e qual é a orientação sexual deles. Agora cala-te que senão já começa a falar de nós. Provérbios 9,6 diz, deixa os insensatos e vive, anda pelo caminho do entendimento. E o entendimento é o entendimento de Deus, não é o entendimento das burrices e das palhaçadas das pessoas. Aí vou terminar aqui, porque afinal até já acabei por falar este último ponto. Nós não podemos ajudar alguém que se recusa a seguir as nossas instruções. Nós não podemos ajudar alguém que acha que sabe mais do que nós.
porque não considera ou desconsidera às vezes uma simples instrução. Olha, eu não tenho problemas com isso, não tenho mesmo. Eu tenho dito isso muitas vezes. Eu aprendo com vocês todos. E sou o primeiro a dizer, pá, se há alguma coisa que vocês sentem, que pensem, ou até que observam do lado de fora em relação à minha vida, porque isto é reino de Deus, isto é família. Venham ter comigo e dizem, pastor, eu não gosto desse bigode. Não é? Não, agora, não, há qualquer coisa aí nessa situação, será que... Mas, claro, feito na perspectiva de amor e de relacionamento, não é? Na perspectiva de policiamento, mas não tem problema. Estas férias, a caminho do Algarve, sim, porque os pastores vivem bem, não é? A caminho do Algarve, parámos em Setúbal. Ficámos lá uma noite. Para quê? Para vermos a nossa família adotada. E que é a nossa família adotada? É uma velhota, a avó Hilda, que está com 90 anos, uma querida, muito, muito lúcida ainda, e tivemos também com a filha. E esta mulher de 90 anos, agora tem 90 anos, quando eu estava em Setúbal, e já posteriormente isso, é uma mulher que não sabe ler, não sabe escrever, mas tem uma relação com Deus, às vezes quase que valia a pena dizer assim, mais valia ninguém saber ler nem escrever, se isso fosse o preço a pagar para a relação que tem com Deus. Uma mulher de oração, uma mulher com uma sensibilidade e um discernimento, mas uma simplicidade. E quantas vezes, sentado no quintalzinho lá da sua terrinha, que ela tinha lá uma quintinha, uma quintarolazita, quantas vezes naquele quintal eu ouvi aquela mulher a falar de Deus ao meu coração? Eu não tenho problema nenhum em me considerar. E eu às vezes eu acho que até choca algumas pessoas. Quando eu, enquanto pastor, me coloco em posição de discípulo, deixe-me dizer, não importa os galões, nós sempre seremos discípulos. E discípulos são aqueles que têm sempre uma atitude de aprendizagem e que se sentam aos pés do mestre e ouvem-no falar. Venha a instrução de onde vier, ou como vier. Agora sou sincero. Lá está. Nós nunca conseguimos ajudar se acharmos que o outro é um problema. Quando alguém vem me dar lições de moral, não é vir, pá, pastor, é verdade, olha, sabe, eu também tenho esse problema, também luto com isto, olha, tenho feito tanta atrapalhada, mas acho que isto era o que era certo fazer. Olha, podemos orar juntos, bora lá. O que eu não suporto é superioridades morais quando a gente sabe que a vida da pessoa não tem a tal autoridade, o direito da autoridade, porque também faz as mesmas coisas ou piores. É uma questão da forma como se diz e como, lá está, tem que ser por amor. Por se é por amor, eu até já tive alturas em que disse assim, epá, não vais por aí. Não vais por aí porque eu fui. E dei-me mal. Eu também fiz borrada. Aliás, uma das coisas que eu sempre digo em relação a Jesus, que é fantástico, é que Jesus, quando fala comigo, Ele não fala numa posição de superioridade. Ele fala numa posição de humildade. E Ele diz, olha, sabes tudo aquilo que tu estás a passar, eu entendo porque já passei. Em tudo eu fui tentado como tu és. A única diferença foi que Ele conseguiu evitar cair na tentação. Mas em tudo Ele foi tentado. Portanto, Ele sabe exatamente as nossas manhas e as nossas guerras. Então, meus irmãos, não podemos fazer isso de outra maneira. E nós nunca nos devemos sentir culpados. Agora, esse é o ponto final. Eu tentei ajudar alguém. Esforcei-me, dei tempo, dei energia, orei, chorei, fiz coisas. E não produziu fruto. Eu não tenho que me sentir culpado por causa disso. Eu não tenho que me sentir culpado pela não prosperidade dos outros. E quando eu digo prosperidade, não estou a falar de situação financeira, estou a falar no sentido global, espiritual, emocional, da vida. Eu não me sinto culpado pela não prosperidade dos outros. Porque eu fiz a minha parte. Tu fizeste a tua parte. Tu ajudaste, estiveste ao lado, tu investiste, deste a tua vida, até andaste a segunda milha, desta camisa, destas calças, fizeste tudo, e mesmo assim o fruto que veio não era aquilo que era esperado, ok? Não fomos nós que falhámos. Porque a qualidade da semente que plantamos
não muda a qualidade do terreno onde a plantamos. Apenas revela a qualidade do terreno. Relacionamento. Cristianismo é relacionamento. E eu posso não conseguir ajudar a Elizabeth, não é? O fruto que ela me deu foi podre. Certo? Então, eu aí afasto-me. E até continuarei. Nós estamos a falar de desistir. Estamos a falar de perceber que eu não consigo, não tenho acesso por alguma razão. Então eu oro, eu afasto-me, para que Deus levante a pessoa certa no momento certo. Ou então que lhe dê uma cacetada na cabeça. Para que no momento certo ela seja tocada pela ajuda de alguém. Porque aí Deus é mais persistente do que nós. Aí Deus é mesmo teimoso. Mas Ele também não força nada. Ele vai dando oportunidades sobre oportunidades e sobre oportunidades. E eu amo Deus. Eu amo o meu Jesus. E às vezes reconheço que também eu me torno difícil. E que às vezes também não tenho permitido que Deus me ajude e me ajude. Me corrija. Porque às vezes também eu não reconheço que tenho um problema. Mas, quando reconheço que tenho uma necessidade, uma fragilidade, que há alguma coisa que Deus está-me a chamar a atenção, mostrou-me, aí entra uma coisa que todos nós precisamos de viver, que se chama arrependimento. Nós entendemos arrependimento como aquele momento em que nós decidimos aceitar Jesus e dizemos assim, eu me arrependo de tudo o que fiz, do que possa ter feito, de ter estado afastado de Deus, de andar por outros caminhos, eu me arrependo. Mas deixa-me dizer que arrependimento é mais do que um sentido de tristeza, de choro, pode-se manifestar de muitas maneiras, mas arrependimento chama-se a isto. Há um termo grego que é metanoia, que significa mudança de pensamento. Eu não estava a ver e Deus revela-me. Eu estava a ter um comportamento e Deus revela-me. Eu estava a seguir um caminho e Deus revela-me. E Deus muda o meu pensamento. E quando muda o meu pensamento, eu mudo a minha ação. Eu decido mudar. E aí dá-se o verdadeiro arrependimento. Pode até nem ter nenhuma emoção associada, mas acontece uma mudança na nossa vida. Na vossa vida. Amém? Paizinho. Oramos para que estas ferramentas nos ajudem, em primeiro lugar, porque Jesus, o teu Filho, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso padrão, é nele que nós encontramos a base para tudo aquilo que estamos a falar hoje. E a forma como Ele se relacionou e se relaciona connosco. Então hoje eu oro para que estas ferramentas elas sejam úteis e eficazes, não só em relação a nós próprios, como em relação aos outros. Eu acredito, que nós, enquanto igreja, estamos aqui para muito mais do que simplesmente fazermos reuniões e celebrarmos em conjunto. Nós estamos aqui para sermos sal e sermos luz, para temperarmos e para provocar sede. E estamos aqui para ser luz, para recusarmos às trevas o domínio total, seja em áreas de pensamento, de conceitos, de argumentação, de práticas, seja do que for. Paizinho, eu oro para que a igreja em todo o mundo, e aqui em Portugal, e aqui na Lausanne, se revista da autoridade que tu lhes conferiste, se revista dos vestidos que tu nos deste, se revista da sua identidade como cristã. E onde nós estivermos, sejamos esse agente de mudança e de transformação. Seja na vida de pessoas, seja na vida de grupos de pessoas, seja na vida de empresas, de projetos, e Deus, das autoridades e do governo desta nação, por aí afora. Paizinho, que nós estejamos sensíveis a isto e possamos rejeitar um cristianismo apenas de palavras, mas nos tornemos cristãos que vivem, praticam e por isso estão em constante transformação e em constante influência nas vidas que o rodeiam. Em nome de Jesus. Amém?
E amém, e amém. Para aqueles que ainda não sabem, todas as semanas, aquilo que nós falamos aqui está no YouTube e também na página do CCVA da Lausanne. Portanto, os irmãos que têm acesso às internets podem sempre ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. E dou graças a Deus também por essa ferramenta, porque tenho falado com gente de várias partes do mundo que veem e estão a ser alimentados e que estão à procura. Amém?